Evangelho de hoje, Marcos capítulo 3, versículos 22 a 30. Naquele tempo, os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam que Jesus estava possuído por Beelzebu e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então, Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens, sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear a sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam, ele está possuído por um espírito mau. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Filhos e filhas, o Evangelho de hoje mostra a oposição dos mestres da lei em relação a Jesus. Para eles, Jesus é um possuído por Beelzebu. Olhem só. Para eles, Jesus expulsa demônios pelo poder do príncipe dos demônios. É impressionante como as palavras de Jesus, as ações de Jesus e a vida de Jesus gerou, por um lado, acolhimento por parte de muitos, mas gerou também rejeição por parte de outros. E sabe, continua sendo assim até hoje. Muitos recebem a palavra de Jesus, os ensinamentos de Jesus, recebem com acolhimento, com disposição, mas há aqueles que rejeitam as palavras e os ensinamentos de Jesus por acharem que esses ensinamentos não estão de acordo com aquilo que eles gostam ou com aquilo que eles acreditam que tem que ser, ou porque esses ensinamentos, segundo eles, já estão ultrapassados. Olha, o ser humano é livre para aceitar ou rejeitar, mas a partir do momento que ele conhece, ele nunca poderá dizer que não sabia. Sabe, filhos e filhas, as escolhas têm consequências. E a escolha por rejeitar Jesus, por rejeitar os ensinamentos de Jesus, é, como diz o Evangelho de hoje, praticar a blasfêmia contra o Espírito Santo. E olha, eu vou repetir. Quem escolhe rejeitar Jesus e rejeitar o ensinamento do Evangelho, pratica blasfêmia contra o Espírito Santo. É como os fariseus desse Evangelho de hoje. Nós cristãos cremos e não temos dúvida de que somente a palavra de Deus é palavra de vida eterna. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e somente em Jesus nós encontramos a verdade que pode nos libertar. Rejeitar isso é pecar contra o Espírito Santo, é rejeitar o Salvador. Quando eu rejeito a palavra de Jesus, o Salvador, eu estou rejeitando a salvação que ele veio oferecer. Por isso, Jesus vai dizer que esse é o pecado que não tem perdão. Não tem perdão porque a pessoa recusa ser perdoada. Ela não aceita nem que ela precise de perdão. Em outras palavras, ela se exclui da salvação. Então, se não houver arrependimento, não há perdão para esse pecado. Você percebe como nós vivemos num tempo de total inversão de valores, de negação da fé. Muitas pessoas negam que exista, por exemplo, verdades universais reveladas por Deus. Para muitas pessoas hoje tudo é relativo. O que é errado para você pode não ser para mim. E o que é um bem para você pode não ser para mim. Depende da opinião de cada um. Sabe o nome disso? Relativismo. A pessoa não aceita que exista verdades universais reveladas pelo próprio Deus. Verdades essas que se tornaram conhecidas a nós através de Jesus. Não. Para essas pessoas
é o que eu acho, é o que eu penso, mesmo que o que eu acho ou o que eu pense esteja totalmente em desacordo com as verdades reveladas por Jesus. Eis a miséria de boa parte da sociedade. É a ditadura do relativismo, uma ideologia perversa que engana o ser humano. E hoje em dia, quantos estão chamando de bem aquilo que é mal? E quantos estão chamando de mal aquilo que é um bem? Ou seja, já não querem reconhecer que em Jesus e somente em Jesus nos é revelada a verdade. A verdade sobre Deus, a verdade sobre o ser humano, a verdade sobre nós mesmos, a verdade sobre o mundo. Jesus é a verdade que nos leva para o Pai. Não há outro caminho fora de Jesus. Sabe, nem sempre é fácil viver as verdades ensinadas por Jesus. Nem sempre é fácil colocar em prática os seus ensinamentos. Mas ter dificuldade de colocar em prática não me dá o direito de negar a verdade. A dificuldade de colocar o ensinamento de Jesus em prática não pode ser desculpa, pretexto para negar as verdades que ele ensinou, pois somente nestas verdades nós encontramos a salvação e o verdadeiro sentido para a vida. Portanto, se tem uma graça que a cada dia nós precisamos pedir ao Senhor, é a graça de termos abertura e acolhimento para com as verdades que Ele nos ensinou. Ainda que muitas vezes seja difícil, ainda que muitas vezes não compreendamos plenamente os porquês dos mandamentos, dos ensinamentos de Jesus, ainda que em nossas limitações humanas, mesmo sabendo e conhecendo os mandamentos, ainda não consigamos colocá-los em prática plenamente em nossa vida, mesmo assim, peçamos ao Senhor a graça de acolher, como Pedro: Senhor, aonde iremos nós? Só Tu tens palavras de vida eterna. Livrai-nos, Senhor. Livrai-nos do pecado contra o Espírito Santo. Livrai-nos, Senhor, de rejeitar as palavras de Cristo. E rejeitando as palavras de Cristo, rejeitarmos o próprio Cristo e a salvação que Ele veio nos merecer. Vamos rezar. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação. Obrigado, Senhor, porque através dessa palavra, o Senhor vem iluminar a nossa mente, o nosso entendimento em relação ao pecado contra o Espírito Santo, que é o pecado de rejeitar a Cristo, rejeitar a graça de Deus, rejeitar a salvação que Jesus veio nos merecer. Dai-nos, Senhor, a graça a cada dia de acolher a vossa palavra em nossa vida, os vossos mandamentos e os vossos ensinamentos. Senhor, que por esta bênção hoje, este filho, esta filha que reza comigo, possa crescer no conhecimento e na prática dos ensinamentos de Jesus. Derrama sobre esta pessoa, Senhor, a força do Teu Santo Espírito. Derrama, Senhor, sobre esta pessoa os dons espirituais necessários para crescer cada vez mais no entendimento e na prática da vossa santa palavra. É o que vos pedimos e suplicamos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.